ao único Deus vivo e verdadeiro, ao único Deus santo e todo-poderoso, o único Deus eterno, aquele que era, que é e que há de vir, que nem mesmo a morte pôde vencer. Aquele que nem mesmo a morte pôde vencer, Ele venceu a morte. O Criador de todas as coisas, porque tudo foi feito por Ele, por meio dEle, para Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e que há de vir, e que quando vier, enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Maranata, Maranata, Maranata. Ora vem, vem, ó vem, Messias bendito do Deus Pai, anunciado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória, porque a Ele foi dado um nome que é sobre todo o nome, diante do qual todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. Rei dos reis e Senhor dos senhores, o Rei da glória, o Rei das nações, o Senhor dos exércitos, o Senhor do universo. A Ele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que se manifestou em carne para destruir as obras do diabo. A Ele que tomou sobre si nossas dores, doenças, pecados, iniquidades, transgressões, maldições. A Ele que morreu a nossa morte, que da cruz desceu ao sepulcro e do sepulcro desceu ao Hades, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, tomou as chaves das mãos de Satanás, levou o cativo o cativeiro e assentou-se à destra do Deus Pai. O governo está sobre os seus ombros, domínio, poder e autoridade na sua destra. Todos os seus inimigos estão por estrado dos seus pés. Ele não conhece a derrota. Seu trono nunca foi ameaçado. Seu governo é perpétuo. Ele reina. Saiba-se isso em toda a terra. O Senhor nosso Deus reina. Rujam os mares, curvem-se as montanhas, dobrem-se grandes e poderosos, como também pequenos e humildes. Dobrem-se, prostrem-se as nações diante dele, porque o Senhor nosso Deus reina. Ele é, aleluia, a resplandecente estrela da manhã, o sol da justiça, o justo juiz, o nosso advogado, pastor e bispo das nossas almas, sumo sacerdote da nossa confissão, apóstolo da nossa salvação, o Messias de Deus Pai, o leão da tribo de Judá. O carpinteiro da Galileia, o pão vivo que desceu dos céus, a água da vida, o caminho, a verdade e a vida, Senhor e Salvador, glorioso, incomparável, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. O Messias, Jesus Cristo de Nazaré, a Ele e só a Ele
toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração em nossas vidas, em nossas famílias, em Monte Carmelo, em Minas Gerais, na nação brasileira e nas nações da terra, assim como nos céus, hoje e para sempre. Glória, honra, louvores, toda exaltação, todo bem-dizer, nossos vivas de júbilo, aplausos e toda a nossa adoração a Ele, a Ele. E somente a Ele. Dai glória ao Rei na sua casa. Dai louvores a Deus no seu santuário. Adorai-o no seu templo, porque Ele é digno. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Graça e paz em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e abençoe a sua casa. Dê um abraço em quem está perto de você, 2 ou 3 pessoas, e diga para ele: o Senhor é contigo e Ele fará maravilhas na sua vida, na sua família e através de você. Quantos dizem amém? Glória ao Senhor. Podem sentar-se, por favor. É uma alegria estar com vocês mais uma vez. Eu louvo a Deus por essa oportunidade. Como disse o pastor Flávio, não estava na nossa agenda, mas Deus, com uma grandiosa ajuda do Dr. Reinaldo, preparou esse momento. Que alegria rever os seus pastores, pastor Flávio e pastora Jéssica. A gente já ama esse casal de coração, seu filhote. Amamos você também. Uma alegria rever Tiago, Amanda, Dr. Reinaldo, sua esposa, cada um de vocês preciosos para o Senhor. É uma alegria revê-los. Eu trago, como sempre, os abraços da minha esposa. Eu acho que da outra vez já te falei que sou casado com alguém diferenciado. Dessas pessoas que Deus só cria a cada 3 ou 4 milênios, ou 5 milênios ou mais. A maioria de nós foi feito em série, foi no pacote. Mas algumas pessoas Deus trabalha com mais cuidado. E minha esposa é uma dessas preciosidades do reino de Deus, uma pessoa absolutamente singular. Eu devo ter dito para você da outra vez, Márcia é a pessoa mais parecida com Jesus que eu conheço em toda a terra. Não que eu conheça toda a terra, mas tenho caminhado por ela. Já se vão 37 nações de 4 continentes, e eu nunca conheci ninguém que reflita Jesus como a minha esposa e que se enquadre na palavra adoradora como Márcia. E ela ama Jesus, ama pessoas, e então ela sempre pede que eu transmita o amor dela pela igreja. Ela é pastora de mão cheia, dessas que sentam com você, te escutam chorar as pitangas por 3 horas seguidas, reclamando da vida. E depois ela ora com você e chora junto com você. Aí ela dá alguns conselhos que você não vai praticar, que você nem presta atenção, porque você vai voltar na semana seguinte e chorar os mesmos problemas, e ela vai te ouvir de novo. Não funciona comigo. Eu sou mais um profeta do que um pastor. A diferença de um pastor para um profeta é mais ou menos assim. Você traz uma ovelhinha desgarrada para um pastor e fala: pastor, olha aqui uma ovelhinha que desgarrou-se e ficou um tempo fora do aprisco da casa do Senhor, dos caminhos do nosso Deus, mas ela está voltando, está com um carrapatinho bem aqui na testinha, olha só. E o pastor fala: oh, vermezinho de Israel, bichinho de Jacó, e pega no colo e chora e beija, e de repente tira o carrapatinho e ninguém nem percebe. Isso é o pastor.
Você traz a mesma ovelhinha para um profeta e diz: profeta, olha aqui uma ovelhinha que estava desgarrada, mas agora está voltando, está com um carrapatinho na testa. O senhor pode fazer alguma coisa por ela? E o profeta diz: claro, me traz uma marreta. O lado de cá entendeu mais ou menos. Esse lado não entendeu nada, é a esquerda. Estão do lado esquerdo, desculpa. Agora o irmão lá do fundo entendeu tudo. Ou já sentiu a marretada alguma vez, né, varão? E a minha esposa, como se não bastasse ser pastora, ainda se formou terapeuta. Fez 2 pós, uma delas em transtornos graves, para entender as pessoas mais complicadas. Eu tenho a impressão que ela está tentando me entender. Nós completamos no mês passado 40 anos de casamento. E eu completei há 5 dias atrás 59 de idade. Com 59 eu ainda não consigo me entender. Então minha esposa está se esforçando para isso. Agora ela está fazendo outra pós em alguma outra área da psicanálise para auxiliar pessoas. Ela atende inclusive online. Mesmo à distância, ela pode fazer um trabalho maravilhoso com você. Se você acha que precisa de terapia, eu te indico minha esposa. Se você acha que não precisa, eu te indico mais ainda. Tem psicólogo por aí? Muito bem. Então ela pediu para eu trazer os abraços dela aos pastores e a todos vocês. Sintam-se amados pela minha esposa. Amém. Eu estava ali revisando um texto bíblico. Eu tenho no meu coração o que talvez eu pudesse chamar de uma confusão, aliás, de um conflito profético. Porque eu gostaria de ministrar muitas coisas a vocês, mas eu preciso ser instrumento do Espírito Santo. Então, eu estava ali revisando uma passagem bíblica na qual eu acredito que o Espírito Santo vai falar conosco essa noite. E ela é bastante conhecida, então quero te convidar a vir comigo para Juízes capítulo 6. Eu espero que eu não tenha pregado isso aqui da outra vez. Não foi com base em Gideão. É porque eu só tenho 3 mensagens, então essa é a segunda vez, eu ainda posso voltar mais uma. Juízes capítulo 6, se você achar, louve ao Senhor pela palavra, para a gente saber que você está na mesma página que a gente. Juízes capítulo 6, nós vamos ler a experiência do chamado de Deus para Gideão, um texto muito conhecido, e eu creio que Deus tem algumas coisas para nós com base nesse texto. Você achou? Diga amém. Amém. Bendito seja o Senhor. Verso de número 11. Diz a palavra de Deus, a espada do Espírito, as sagradas escrituras, o livro eterno, porque céus e terra poderão passar, mas a palavra do nosso Deus não passará. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra e pertencia a Joás, um abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar. Ponha atenção nesse detalhe. Gideão estava malhando o trigo no lagar, lugar de uvas. O lagar é onde se pisam as uvas para extrair o suco e produzir inclusive o vinho. Gideão estava malhando o trigo no lagar para colocá-lo a salvo dos midianitas. Então o Senhor, o anjo do Senhor, lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio?
O que é feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Coloca atenção nesse detalhe. Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E então disse Gideão: ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Aleluia. E ele respondeu: se eu achei graça diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que falas comigo. Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga a minha oferta e a deposite diante de ti. Respondeu o Senhor: esperarei até que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos sem fermento, com um efa de farinha, em torno de 23 quilos de farinha. A carne colocou num cesto, o caldo numa panela, e trouxe tudo isso para debaixo do carvalho e apresentou ao anjo do Senhor. Porém o anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos asmos e coloca-os sobre essa rocha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, tocou a carne, os bolos asmos ou os pães sem fermento, e então subiu fogo da rocha, consumiu a carne, os pães, e o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: Shalom, ou seja, paz seja contigo. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de o Senhor é paz, ou Yahvé Shalom. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiesritas. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Deixe-me dar um panorama breve do que está ocorrendo em Israel antes do anjo do Senhor vir desafiar Gideão para ser o libertador do seu povo. Israel está sofrendo sob o domínio de um dos seus mais frequentes adversários, o povo midianita. Os midianitas, nesse contexto, haviam se unido a outros dois exércitos. O exército midianita era maior do que o de Israel, e eles estavam fortalecidos por mais outros dois exércitos, de tal maneira que Israel não podia vencê-los. Israel não podia sequer resisti-los. E os midianitas estavam deixando Israel debilitado. Os midianitas usavam de uma estratégia, esperavam que Israel preparasse a terra, fizesse o plantio, cultivasse o plantio, e então, quando o fruto era colhido, exatamente no tempo da colheita, os midianitas vinham com os seus aliados, com os seus exércitos, camelos, carros e cavalos, e levavam absolutamente todo o produto de todo um ano de trabalho, ou de meses de trabalho. Toda a colheita era tomada, e Israel, portanto, se via em um período de escassez, havia fome. E nesse contexto, Israel clama a Deus. E Deus é bom, ouviu o clamor do seu povo.
Me ajuda a profetizar para o seu vizinho, podemos? Me diga, por gentileza, alguém aí do seu lado: Deus está ouvindo o seu clamor. Que bom. Você pode me ajudar e fazer isso para mais alguém? Diga para ele: Deus está ouvindo suas orações. Por vezes as circunstâncias querem fazer a gente duvidar disso. Por vezes a alma quer fazer a gente duvidar disso. Os sentimentos, as emoções. Por vezes os pensamentos, a nossa mente nos confunde e nos impede de acreditar nisso. Por vezes as circunstâncias, por vezes a mente, por vezes a alma. E quase sempre o inimigo quer nos fazer desacreditar disso, mas o nosso Deus está ouvindo as nossas orações. Eu quero te dizer de novo isso: o nosso Deus está ouvindo as nossas orações. Independente do que diz Satanás, independente do que dizem as circunstâncias, independente do que diz a nossa alma, independente do que grita a nossa mente, Deus ouve as nossas orações. Deus ouve as orações mesmo silenciosas. Deus ouve as orações mesmo que sem palavras, só em lágrimas. Deus ouve as orações mesmo que feitas somente em pensamentos. Deus ouve aquelas orações que você faz no carro enquanto está transitando pela cidade ou dirigindo-se a um lugar qualquer. Deus ouve as orações que você faz quando está em angústia profunda. Deus ouve as orações que você faz quando está em lutas, em batalhas. Deus ouve as orações que você faz quando mesmo a fé está estremecida. Deus ouve cada uma das nossas orações, e a sua palavra diz: bendito é o nosso Deus que não nos rejeita a oração. Então, se a resposta ainda não chegou, ela está a caminho. Eu vou dizer isso de novo a você: Deus ouve as nossas orações. E se a resposta ainda não chegou, ela está a caminho. Vamos, me ajude a abençoar alguém. Diga para a pessoa do seu lado: Deus ouve as suas orações. E se a resposta ainda não chegou, está a caminho. Alguém agarra isso no mundo espiritual? Israel está subjugado pelo seu inimigo, debilitado porque não tem alimento. Todo o seu trabalho está sendo roubado. Não há provisão, não há recursos. Mas Israel orou e Deus ouviu a oração do seu povo. Deus ouviu. E então Deus decide levantar alguém para ser libertador de Israel. E é maravilhoso, porque Deus vai usar um cara emocionalmente destroçado. Deus vai usar um cidadão com a alma em frangalhos, confuso. Gideão se encontra num momento em que ele está confuso sobre si mesmo, com uma visão negativa da própria família, com uma visão muito ruim do contexto, das circunstâncias, da situação. Ele está com uma visão errônea a respeito do próprio Deus, dizendo: o Senhor nos abandonou. Você está comigo, sim ou não? E é esse sujeito confuso em relação a si, em relação à sua família, em relação à situação. É esse sujeito confuso em relação a Deus. É esse sujeito com a alma em frangalhos, daqui a pouco eu te falo um pouco mais sobre isso, que Deus vai usar para ser o libertador de uma nação. É esse sujeito que Deus vai usar para levantar um exército e enfrentar o adversário com um exército maior e o apoio de outros 2 exércitos. E esse sujeito Deus ainda vai usar para preparar um exército de 300 soldados. Eu não sei se você está comigo. Eu acredito que você já deva ter ouvido alguma coisa sobre Gideão. Mas num primeiro momento, Gideão, quando prepara o exército, comissiona, convoca os homens de Israel para compor um exército,
ele levanta 22 mil soldados. E aí Deus diz assim: é muita gente. Se você for para a guerra com 22 mil soldados, depois vocês vão falar que foram vocês mesmos que conquistaram a vitória. Vão esquecer que fui eu que pelejei por vocês, que abençoei vocês, que concedi a resposta, o milagre, o livramento, a vitória. Então, vai com menos gente. Diga para os covardes que eles podem ir embora para casa. E Gideão vai falar com os covardes e diz assim: Deus disse que os covardes podem ir embora. E mais de 10 mil homens vão embora. Ou seja, teve mais de 10 mil soldados corajosos o suficiente para admitir que era covarde. Quantos aqui teriam ido embora nessa leva? Ih, que silêncio. Ficou tenso. Os covardes foram embora. E aí o Senhor ainda diz: não, tem gente demais. Vamos dispensar agora os descuidados. Levou o Gideão, sob instruções do Espírito Santo, os soldados para um lugar de muita água. E o Senhor disse: olha, aqueles que beberem água desatentos, sem estarem alertas, esses você também dispensa. Fica apenas com aqueles que pegarem água com a mão e atentamente não se desligarem do ambiente. Com esses você vai vencer. E restaram só 300 homens. De 22 mil soldados, Gideão fica com 300 homens para enfrentar um exército maior que tem apoio de outros 2 exércitos. Você está comigo? A derrota era visivelmente sacramentada, irreversível. Israel ia ser, se não for o Senhor, massacrado. Alô? Deixa-me te dar uma segunda palavra. Qual foi a primeira? Não, a primeira foi: Deus está ouvindo suas orações. Se a resposta ainda não chegou, ela está a caminho. Eu vou te dar uma segunda palavra. Bom, como você não quer, deixa para lá. Vou te dar uma segunda palavra profética. A primeira é: Deus está ouvindo suas orações. Se a resposta não chegou, ela está a caminho. Eu vou te dar uma segunda palavra. Se você está vivendo numa situação, num contexto, numa realidade que parece irreversível, imutável, inalterável, onde você está sendo humilhado ou aparentemente a derrota está sacramentada, não há o que fazer. Se você está vivendo uma situação que parece irreversível, inalterável, eu quero dizer para você que o Senhor te diz: tem bom ânimo. Ele vai entrar nessa causa, Ele vai mudar essa realidade, Ele vai interferir no seu contexto, Ele vai atuar nessa situação. Deus ainda vai se glorificar naquilo que parecia ser sua derrota final. Eu acho que nem todos estão conectados essa noite, então eu vou dizer de novo: Deus vai te dar vitória naquilo que parecia ser uma derrota inalterável. Vamos, me ajuda, sacode alguém do teu lado e diga: Deus vai te dar livramento, Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar a bênção, Deus vai te dar mudança de realidade naquilo que você precisa vencer, mesmo que pareça uma derrota inevitável. Deus vai agir e vai ser glorificado na sua vida. Quantos agarram isso no mundo espiritual? Aleluia. E ouvindo as orações de Israel, enviando resposta e interferindo na realidade de Israel e o seu pequeno exército, Deus trouxe livramento para a nação que Ele ama. Deus levou Gideão e os seus 300 homens a uma vitória absolutamente extraordinária. Você está comigo? Gideão e seu pequeno exército venceram os midianitas e seus
aliados. E Israel vivenciou livramento sobrenatural. Agora eu vou começar a pregar, pode? Estávamos aquecendo os motores. Deixa-me te dizer algo. Gideão foi chamado pelo Senhor, o anjo do Senhor. E se você não sabe, quando a Bíblia registra o anjo do Senhor, como nesse caso em A maiúsculo, é o próprio Jesus que se manifestou. É uma teofania, uma aparição visível do próprio Cristo, mesmo antes dele ter vindo como o menino Galileu nascido de uma virgem. Mesmo antes do seu nascimento em forma humana, Jesus, em vários contextos bíblicos, se manifestava, e nesses casos era ele visto como o anjo do Senhor. Aqui é o próprio Jesus que veio até Gideão. Você está aqui? Amém. E quando o anjo do Senhor, quando o nosso Senhor vem a Gideão para desafiá-lo a liderar o exército israelita, o Senhor o encontra. Eu fiz questão de frisar isso, de fazer você enxergar isso no texto comigo. O Senhor o encontra no lagar, no lugar das uvas, no lugar de pisar uvas e extrair o seu suco e produzir, inclusive, repito, o vinho. Mas no lugar das uvas, Gideão está malhando o trigo. Eu não sei se temos gente da roça aqui. Eu sou caipira do interiorzão de São Paulo. Então, eu fui da roça, né? Panhei café. Alguém sabe o que é isso, não? Alguém aqui bateu café na vida? Bateu? Uai, tem mais conterrâneo do que eu pensava, então, né? Bati minduim. Alguém aqui bateu minduim na vida? Aí que está a prova para a coluna, né, filho? O dia inteiro, meu filho, dobrado, sacudindo pés de amendoim. Então, quem é da roça sabe que trigo não se debulha no lugar das uvas. Aliás, não é preciso ser nenhum gênio do agro para saber que trigo não se debulha em lugar de uvas. No lagar se pisa uvas. Trigo a gente debulha no terreirão. Os caipiras estão aqui ainda ou já estão se escondendo? Quem é caipira como eu sabe que é um terreirão. O trigo se debulha no terreirão. Um espaço acimentado, não é, a céu aberto, para que ali se seque o trigo. O trigo se debulha no terreirão. No lugar do trigo, malhar o trigo é debulhar o trigo, é bater o trigo para que ele se solte. Tudo bem? Gideão não está fazendo isso, não está malhando o trigo, não está debulhando o trigo no lugar do trigo, ele está debulhando o trigo no lugar das uvas. Isso porque ele está usando de uma estratégia para preservar alimento para sua família. A Bíblia deixa isso claro, para pô-lo a salvo dos midianitas. Gideão está usando de uma estratégia. Ele sabe que os midianitas sabem que é tempo de colheita de trigo, então os inimigos, os adversários vão procurar trigo no lugar do trigo, não vão procurar trigo no lugar das uvas. Sendo assim, Gideão está estrategicamente trabalhando o trigo no lugar das uvas para colocá-lo a salvo, para não perder sua colheita e poder alimentar a sua família. Gideão está num propósito sumamente importante: preservar os seus, cuidar de sua casa. Mas Deus tinha para Gideão planos maiores, além da sua própria família. E aqui vem a minha terceira palavra para você nessa noite. Deus tem planos para você que vão além do que você sonha. Deus tem propósitos com você que vão além de você mesmo. Uau! Só tem um irmão me apoiando. Mas ele é aquele um que nós demos R$50 para gritar mais alto, não foi? Eu estou brincando, tá?
Ninguém faz isso aqui não. Mas é para ver se a gente te provoca. Deixa eu te dizer de novo. Deus está ouvindo as suas orações. Se a resposta não chegou, ela está a caminho. Deus vai interferir nas suas situações, na sua realidade, e vai mudar o contexto. Por mais que a derrota pareça certa, Deus vai te trazer livramento e vitória. Mas a terceira coisa que eu sinto de dizer a você nessa noite é que Deus tem, assim como com Gideão, planos a seu respeito que vão além de você mesmo. Me ajuda de verdade, me ajuda a gravar isso no coração do seu irmão. Sabe o que eu pedi para o Espírito Santo hoje? Que ele me usasse para transformar a vida de pelo menos uma pessoa nesse lugar. Então, pode ser você, mas também pode ser que o seu irmão do lado venha contigo. Então diga para ele: Deus tem planos a seu respeito, maiores do que os seus sonhos, e que vão além de você mesmo. Gideão queria cuidar apenas da sua família. Gideão queria preservar alimento para os da sua casa, mas Deus o queria como um herói nacional. Gideão estava centrado apenas na sua própria realidade, mas Deus o queria para mudar a realidade de toda uma nação. Deus nunca pensa como você e eu. Deus nunca está limitado por nós mesmos, pela nossa condição, pela nossa realidade, pelas nossas carências, pelas nossas debilidades, pelas nossas impossibilidades. Ei, escuta o que eu vim te dizer essa noite. Deus tem outros olhos a seu respeito. Deus tem outra visão sobre você. Deus tem outro entendimento relacionado à sua própria existência. Deus planejou você para algo muito maior que você mesmo. Aliás, deixa-me te dizer uma coisa. Presta bem atenção nisso. Grava isso na sua mente e no seu coração, se você realmente é cristão. Se você realmente é nascido de novo, convertido. Se você de fato, de verdade, abraçou a fé em Jesus Cristo para segui-lo e servi-lo, custe o que custar. Ei, se você não é só um frequentador de cultos, se você não é só um mero membro de igreja, você sabe qual é um dos nossos problemas atuais? Dos mais graves que temos como igreja evangélica no Brasil e no mundo? É que nós estamos com igrejas cheias de gente vazia. Nós estamos com igrejas cheias de gente que canta para Jesus, ora para Jesus, carrega a palavra de Jesus, e até repreende o diabo em nome de Jesus, mas não permite que Jesus transforme a sua própria vida. Escute, você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com um evangélico? Você sabe qual é a pior coisa que pode acontecer com um evangélico meramente religioso? Um frequentador de igreja, membro de uma comunidade cristã, que participa de cultos, de eventos e afins, mas não conhece a Jesus de fato e de verdade. Não experimenta o Espírito Santo em momento algum. Não ouve a Deus e, portanto, não é transformado nem instrumento de transformação para outros.
Você sabe qual é o maior problema de um evangélico religioso? É que depois de 40, 50, 60 anos frequentando uma igreja, ele pode chegar no último dia e ouvir Jesus dizendo para ele: não te conheço. Escuta, eu não estou bravo, eu estou tentando chamar a sua atenção. Eu vim com a expectativa de produzir alguma libertação, alguma mudança, alguma transformação na sua vida esta noite. Chega de sermos cristãos meramente religiosos. Chega de um cristianismo superficial. Chega de um cristianismo raso. Chega de um cristianismo de fachada. Chega de frequentar igreja, participar de cultos, de eventos, receber oração, só pensando em nós mesmos. Deus planeja a nosso respeito algo que sempre vai além de nós mesmos. Não pode ser que aquilo que Deus nos tem dado termine em nós mesmos. Não pode ser que tudo que Jesus tem feito na nossa vida, tudo que o Espírito Santo tem realizado em nossos corações, fique apenas em nós mesmos. Escute o Salmo 23, um dos mais conhecidos de toda a Bíblia. Verso 5. Preparas-me uma mesa na presença do meu adversário. Você sabe o que isso significa? Eu te explico. Os reis vitoriosos, quando conseguiam levar cativo o rei vencido, jogavam o adversário num calabouço, ou o prendiam numa masmorra, e o deixavam lá, sem pão, sem alimento, até o dia do banquete da vitória, quando o rei vitorioso convocava todos os reinos parceiros. Ele convidava todos os reis aliados para um banquete. Era o banquete de celebração da sua vitória. E quando o rei vitorioso chamava os seus aliados para dar o banquete, num dado momento ele pedia para trazer o rei vencido, o rei prisioneiro, esfomeado, absolutamente faminto. E esse era então introduzido na sala do banquete. E o rei vitorioso dizia: coma o que você puder agarrar. Acontece que na masmorra ou no calabouço, o rei vencido tinha os dedões das mãos e dos pés cortados. Porque sem os dedões dos pés não se pode ficar em pé. E sem os dedões das mãos perdemos o poder de agarre. Então o rei vencido, absurdamente faminto, tentava ficar em pé e tentava pegar comida. Caindo e caindo vez após vez, tornando-se um espetáculo de horror, onde ele era humilhado. O rei vitorioso e os seus aliados se divertiam com isso. Quando a Bíblia está dizendo no Salmo 23, verso 5, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, o que o Senhor está dizendo é que Deus vai te dar uma vitória tão cabal. Deus vai te dar uma vitória tão poderosa. Deus vai causar algo tão transformador, uma reviravolta santa tão tremenda na sua vida, que a sua vitória vai humilhar o seu adversário. Porque o nosso inimigo não é carne nem sangue, mas principados, potestades, dominadores, hostes da maldade, Satanás e seus anjos servidores. Todos eles já foram expostos à derrota e à vergonha da humilhação cabal, irreversível, quando Cristo triunfou sobre eles na cruz. Não.
Acho que você não me entendeu, ou seu vizinho não me entendeu. Me ajuda, fala para ele. Deus vai fazer algo tão glorioso na sua vida, que a derrota do seu inimigo, já sacramentada por Jesus, vai ser confirmada, e a sua vitória vai glorificar a Deus. Quantos dizem amém? Agora entenda, isso não pode ficar só em você. Isso não pode ficar só em mim. Segue comigo o texto, Salmo 23, ainda verso 5. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Então a minha vitória vai humilhar meu inimigo. Você devia estar dando glória a Deus, aplaudindo, jogando as cadeiras para cima, porque isso deixa o diabo endemoniado. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Minha vitória está determinada. É inalterável. Só que segue no texto. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo. O que significa isso? Significa que Deus investe algo em você. Alguma unção há para fluir através da sua vida. Ele te dá a vitória, prepara a mesa na presença dos seus adversários, mas em seguida Ele te unge. Por quê? Porque o que Ele está fazendo, toda essa vitória, toda essa reviravolta, todo o perdão, toda a cura, toda a libertação, todo o socorro, todo o auxílio divino, toda a graça bendita, toda a dádiva de Deus, não pode ficar só em você, não pode ficar só em mim. Então Ele unge a minha cabeça com óleo. E o final do verso: meu cálice transborda. Acho que alguns ainda não entenderam. Ele prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Vitória inalterável. Humilhante para o meu inimigo. Mas aí Ele unge a minha vida. Para quê? Para o meu cálice. Para o meu cálice se transborda, respinga em alguém. Não pode ficar só em você. Não pode ficar só em mim. Às vezes, gente, nós estamos seguindo a Jesus como Gideão, buscando apenas segurança, conforto, paz, saúde e provisão para nós e para nossa família. E Deus de repente está olhando para você. Deus está olhando para você e está dizendo: que pena que ele ainda não entendeu que tem muito mais a ser feito através dele. Sabe por que Deus te trouxe essa noite aqui, amigo? Para você saber que você é escolhido. O Senhor apontou para você, meu amigo. Você foi assinalado por Deus. Não importa o contexto. Gideão estava confuso, estava destroçado emocionalmente. Não tinha condições de salvar uma nação, porque não estava salvando sequer a si mesmo. Mas Deus disse: é com ele que eu vou fazer. Não importa como você se sente. Não importa seu estado emocional, intelectual, espiritual. Não importa o seu momento, as situações ou circunstâncias, nem o seu histórico. Não importa o quanto as coisas não tenham dado certo até agora. Se você entender o propósito, tudo muda
Porque então Deus poderá fazer muito mais do que você sonha ou imagina, através de você. Ele não quer só encher o seu cálice. Ele não quer só encher o seu cálice. Ele não quer só dar a você a alegria da existência. Ele não quer apenas dar a você a sensação de satisfação pessoal concretada. É além de você. Ele não vai encher só o seu cálice. Ele vai fazer transbordar. Eu tinha outros 3 pontos, eu não vou conseguir compartilhá-los. Eu acho que já era para ter terminado ou não. Mas se você me permite, eu vou te contar uma experiência pessoal, posso? Eu não peço coisas para mim. Raramente eu peço alguma coisa para mim. Minhas orações são sempre em favor de outros, em favor da igreja, em favor do Brasil, em favor de pastores, em favor do reino, em favor dos planos e propósitos de Deus. Eu não estou me vangloriando, eu só quero que você entenda o contexto. Eu normalmente peço para mim 3 coisas. Eu quero conhecer a Deus. Mas eu quero conhecer a Deus de verdade, profundamente, intensamente. Eu quero saber distinguir a voz de Deus das demais vozes, inclusive das minhas. Eu quero saber distinguir a voz de Deus da voz da minha consciência, da voz do meu coração, da voz da minha alma. Eu quero conhecer a Deus. Eu peço a Deus santidade, porque eu quero agradar a Deus. E eu peço a Deus para ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero servir a Deus e ser instrumento de bênção para outros. Então, eu normalmente não peço bênçãos. Mas quando Márcia e eu fizemos 25 anos de casados, ou seja, 15 anos atrás, eu fiz um pedido para Deus. Pastora Jéssica, eu pedi para Deus que eu queria dar uma casa de presente para minha esposa. Uma casa própria. Porque eu acho que falei para vocês da outra vez que vim. Durante anos, nosso ministério serviu a igreja no Brasil. Somos pioneiros por graça e misericórdia no campo do apostolado. Temos uma trajetória de influência no campo da adoração, em favor de jovens, de pastores. E Deus nos levou durante mais de uma década a fazer eventos em favor do reino, em favor da igreja, de líderes, de jovens. E todos esses eventos envolviam investimentos. Investimentos que nós não tínhamos. Então eu fiz um voto para Deus e a minha empresa não tomaria para si nenhum centavo do que a gente produzisse. Todo o dinheiro da minha empresa seria aplicado no reino de Deus. E foi assim por décadas. Nesses investimentos, todos os carros que eu ganhei, eu investi. Sempre Deus me dava um carro melhor e eu terminava
investindo no reino de Deus, na obra de Deus. Agora faz 8 anos que eu estou sem carro. Eu acho que Deus está caprichando nessa colheita. Então, o fato é que, além das doações da empresa, doações pessoais, carros, por 3 vezes, Márcia e eu tivemos a chance de comprar a casa. Mas quando tinha o dinheiro, Deus pedia um evento. E aí, Tiago, eu ia falar com a minha esposa. Dizia, amor, eu estava orando e Deus... E ela dizia, mandou fazer outro evento. Você já sabia? Já. Então, mas a gente de novo não tem dinheiro. Você já sabia? Já. Então, e aí ela dizia, tem o dinheiro da casa, né? Tem. Doe. Invista no reino de Deus. Então, por 3 vezes, nossa casa também foi doada. Recentemente, ela estava dando esse testemunho e uma pessoa disse assim, vocês são loucos. E a Márcia disse, mais ou menos, um pouquinho. E aí a pessoa disse, pastora, mas hoje vocês são mais maduros, não são? Hoje, se Deus me pedisse uma coisa dessas, vocês fariam? A Márcia, com seu jeitinho doce de ser, olhou para a pessoa e disse, menina, não só faria, como daria um jeito de fazer melhor. E eu te contei isso para você entender o contexto. Então, nós estávamos completando bodas de prata. E eu queria dar uma casa para minha esposa. Um dia eu estava pregando num congresso. E terminou o congresso com uma unção poderosa. Tinha gente caindo no chão, tinha gente rindo profundamente, que é um processo de cura, inclusive, emocional. Tinha gente babando colorido, tinha gente tentando voar. Extraordinário. E eu desci do púlpito e fui orando com as pessoas, e isso se prolongou por um bom tempo. No finalzinho, eu já exausto, vejo um homem vindo na minha direção pelo corredor central. Ele se aproxima e diz, pastor, você pode orar por mim? Eu disse, claro. Ele disse assim, é que pelo que eu vi Deus usando você, pelo que eu ouvi você ministrar, eu creio que você é um profeta. E eu respeito profetas. E eu creio que profetas liberam bênçãos que ninguém pode resistir. E então eu queria pedir que você me abençoasse em algo específico. Pode ser? Eu disse, claro. Qual é o seu pedido? Ele disse, olha só, eu sou construtor. E eu disse, é mesmo? Em que área? Na área civil. Ok, o que você constrói? Ele disse, eu construo casas de luxo em condomínios fechados. A minha esposa, por conta de segurança, prefere apartamento. Eu, por conta do tamanhozão, prefiro casa, espaço. Apartamento, segurança. Casa, espaço. Quando esse sujeito diz, eu sou construtor de casas de luxo em condomínios fechados, eu pensei, condomínio fechado, segurança, casa, espaço, de luxo, é meu modelo. Então eu pensei, pastor Flávio, estou confessando um pecado, tá bom? Eu pensei, esse homem está enganado, não sou eu que vou abençoá-lo, é Deus que vai usá-lo para me abençoar. Lamentavelmente, minha mente me traiu nesse dia. Eu pensei, eu é que vou ser abençoado nessa conversa aqui. Eu não sou uma pessoa interesseira, mas nesse dia eu pensei, esse sujeito vai me abençoar. Então eu disse, pelo que devemos orar? Ele disse, é que eu tenho um condomínio que lancei há 4 anos atrás e vendeu quase tudo assim.
mas ficaram 5 casas. E há 4 anos eu estou tentando vendê-las e não vende de jeito nenhum. Coloquei num tanto de imobiliárias, coloquei na mão de um monte de corretores, eu já fiz anúncios, eu já fui lá, já ungi as casas, eu já dei 7 voltas em cada uma, e as casas simplesmente não vendem. Eu creio que se você liberar uma palavra, essas casas podem ser vendidas. Você pode me abençoar? Eu disse, com toda convicção. Acontece que eu conheço as escrituras. No contexto da Bíblia, quem procurava um profeta, levava uma oferta para o profeta. Então eu estou pensando, é ele que vai me abençoar. Eu esqueci que nos dias atuais as pessoas consultam o profeta e ainda querem tomar a oferta do profeta. Mas eu orei por ele. Eu orei pensando na gente. Eu estava na vibe de Gideão. Eu vou cuidar da minha família. Então eu falei, tá certo, querido, vamos orar pelas casas. Coloquei a mão na cabeça dele. Senhor, vocês não entenderam ainda, né? Vende as casas desse irmão. Levanta um comprador, abençoa. Eu decreto que elas estão liberadas em nome de Jesus. No meu coração eu estava dizendo, abençoa meu irmão, mas não esqueça de mim. E ele me deu um abraço e foi embora. Eu não sei quanto tempo depois, meses, talvez ano ou mais que isso, eu encontrei esse homem de novo. Numa igreja onde fui, ele apareceu no final do culto, eu vejo ele vindo de novo ao meu encontro. Quando eu bati o olho nele, eu quase que escutei uma música. Chegou a nossa vez, chegou a nossa hora, é tempo de colher, é tempo de vitória. Eu abri um sorrisão olhando para ele, ele também sorriu para mim, se aproximou e disse, profeta de Deus, você é profeta, rapaz? Eu disse, sou, não sou? Ele, é. Lembra de mim? Eu falei, jamais te esquecerei. Estou te esperando esse tempo todo. Sabia que você ia voltar. E ele disse, rapaz, eu tinha que voltar. Você lembra mesmo de mim? Eu disse, lembro. O homem das casas. 5 casas num condomínio, 4 anos sem conseguir vender. Ele disse, rapaz, eu tinha que vir aqui. Porque olha só, tudo que eu fiz não deu certo. Mas na semana que você abençoou, eu vendi as 5 casas para a mesma pessoa, num único contrato, e ele ainda pagou em cash. Espera, eu estou olhando para ele e digo, vendeu a 5, foi? Ele disse, a 5, uma tacada só, numa tacada só, no mesmo contrato, pagou em cash, eu posso te dar um abraço? Eu disse, um abraço? Pode. O cara me deu um abraço e foi embora, rapaz. Eu também fui para casa. Mas eu fui para casa bravo. Eu fui bravo com Deus. E quando eu entrei em casa, minha esposa estava na sala, ela levantou para me abraçar. Eu falei, amor, não. Eu tenho que resolver algo com Deus. Eu não posso ficar com o coração amargurado, eu tenho que resolver algo com Deus. Depois eu te abraço. Mas conta como foi, depois eu te conto. E eu fui para o quarto. Nós tínhamos um quarto de oração, eu me joguei no chão. E eu chorei. Mas eu chorei, rapaz. E disse para Deus, Senhor, do alto da minha arrogância, me perdoa, mas eu preciso ser sincero. Não acho justo. Tem que ser muito arrogante para chamar o justo juiz de injusto. Não que eu estivesse tentando fazer isso, mas entende o contexto? Eu disse, me perdoa, do alto da minha arrogância, eu preciso te dizer, não acho justo. Eu sei que o Senhor é justo, mas eu não acho isso tudo que acaba de acontecer justo. Eu disse, Deus, o Senhor usou minha vida, o Senhor usou meu ministério,
o Senhor usou minha unção, o Senhor usou minha autoridade profética, o Senhor usou o manto que está sobre a minha vida, Deus, para abençoar um milionário. Mas o Senhor não usou o milionário para abençoar o missionário. Me perdoa, eu não acho justo. E voltei a chorar, chorei. Quando finalmente eu consegui conter o choro, e eu ia me levantando, eu escutei o Espírito Santo dizer: você não entendeu nada, não é? Eu voltei a ajoelhar e disse: não entendi, Senhor, mas me ajuda se eu preciso aprender algo com isso. E Ele disse: Davi, você é só o depósito. E eu disse: Deus, perdão, me ajuda. Como é? Ele diz: você é só o depósito. Eu invisto em você para derramar sobre outros. E ainda acrescentou: eu não usei teu ministério. O ministério que você exerce é meu. Eu não usei teu manto. O manto que está sobre você é meu. Eu não usei tua unção. A unção que flui através de você é minha. Eu não usei tua autoridade profética. A autoridade profética que opera na sua vida e através dela é minha. E arrematou: eu não usei nem a sua vida, porque você a doou para mim. Lembra? Então voltei a chorar e disse: eu lembro, Deus, eu lembro. E então Ele me disse: não usei nada seu, tudo é meu. E ainda acrescentou mais. Me disse: lembre-se que o azeite só para de jorrar quando todas as vasilhas estão cheias. Enquanto você estiver derramando sobre outros, o azeite vai fluir. Não pode ficar só em você. Tem que transbordar. Nesse exato momento tem pessoas com um diagnóstico irreversível de morte nos hospitais. E familiares em volta da cama esperando desesperadamente por um milagre. Tinha uma nação gemendo, mas Gideão queria cuidar só da sua família. Tem multidões sofrendo, mas você e eu estamos buscando Jesus só por pequenas bênçãos. As casas de reabilitação para adolescentes criminosos estão cheias. E se você nunca foi a uma delas, eu preciso te contar pelo menos que nos dias de visita, as filas são gigantescas do lado de fora. E você não vê pais, mas as mães estão lá, com o coração destruído,
mas com uma marmitinha ou com uma sacolinha na mão, para dizer, pelo menos naquele dia, que o menino dela ainda é amado. Mas nós estamos concentrados na nossa dor e somos incapazes de sentir a dor da mãe que está visitando o filho no presídio. Somos incapazes de sentir a dor da família que está em volta do leito de alguém prestes a morrer. Somos incapazes de sentir a dor de alguém em estágio terminal com câncer, corroendo algum dos seus órgãos ou vários deles. Somos incapazes de sentir a dor da prostituta que nas redes sociais pode parecer feliz da vida, mas é profundamente angustiada, porque tudo que ela experimenta a torna humilhada, usada, abusada e infeliz. A gente não consegue sentir a dor dela, porque nós estamos concentrados na nossa dor. Como Gideão, a gente está pensando só na nossa família, nos nossos assuntos. E Deus salvou você para coisas que vão além de você. O cristianismo não pode ser egoísta, porque egoísmo e cristianismo são antagônicos. Marcos 10:45, Jesus diz: o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Eu tomo esse verso para definir cristianismo. Cristianismo é replicar o mestre, doando a vida para servir. O que é ser cristão? É seguir as pegadas do Messias, é dar a vida para servir o outro. Mas a gente não consegue se envolver nem com a própria igreja. Se o pastor fala muito de dízimo, então a igreja é interesseira. É curioso, eu não vou entrar no mérito da questão, mas uma das coisas que Gideão fez foi dizer para o anjo: se é o Senhor Deus que está falando comigo, fique aqui até que eu traga a minha. E Deus precisa da nossa oferta. Mas o anjo do Senhor diz: esperarei até que você volte. E o que Gideão trouxe? Um cabrito. Uou! Ele está malhando trigo para dar farinha para a sua família, pão. Mas para Deus ele está trazendo o cabrito, o melhor que podia dar para a família. Ele vai dar para Deus. Agora presta atenção. Eu não vou me deter muito aqui, mas presta bem atenção. O anjo ficou embaixo do carvalho, esperando por Gideão até ele voltar. Gideão foi ao rebanho, escolheu o cabrito, levou o cabrito para casa, matou o cabrito. Se você não sabe, no rito judaico tem que ser um só corte. O animal não pode sentir dor. O corte tem que ser preciso, porque se o animal estribuchar, não pode ser oferecido para Deus. Então ele tinha que matar o cordeiro na primeira. Digamos que ele acertou, porque senão ele tinha que buscar outro. Mas digamos que ele acertou. Foi ao aprisco, buscou
o cabrito, trouxe para casa, matou o cabrito e agora ele tem que limpar o cabrito. Alô? Cortar o cabrito, preparar o cabrito, assar o cabrito. Você sabe quanto tempo leva isso? Hã? Você cozinha? Sabe mais ou menos quanto leva para fazer o pernil do cabrito? Para assar. Exatamente 4 horas. Para assar só o pernil do cabrito são 4 horas. Eu vou te dizer, o anjo esperou a Gideão por mais ou menos 12 horas. Por quê? Se quando ele vem com o cabrito e com os pães preparados, 23 quilos de farinha, pensa no tanto de pão que ele fez. Quando ele vem com tudo isso, o anjo do Senhor diz, põe em cima da rocha. Você sabe, a rocha é um símbolo de Jesus. Põe em cima da rocha, e o anjo toca com um cajado, e a rocha acende fogo, e consome o cabrito, o caldo e os pães. O anjo não provou nem... tá bom o tempero. Nem o tempero o anjo provou. Por quê? Porque Deus não precisa da nossa oferta. Mas por que o anjo esperou 10, 12 horas pela oferta de Gideão? Porque aquilo que você entrega é aquilo que te destrava. O que a gente segura é o que nos prende. O que a gente entrega é o que nos liberta. Aqui eu vou terminar. Por anos, nosso ministério apoiou casas transitórias para crianças vítimas de abuso, de violência. São tantos casos. Mas eu vou terminar com um só. Um dia o conselho tutelar trouxe para a gente um menino, 1 ano e meio. Hoje eu posso dizer o nome dele, Pedrinho. 1 ano e meio e o Pedrinho não falava. Mas é pior que isso. O Pedrinho não conseguia se relacionar com seres humanos, nem com as crianças. As tias colocavam, Dr. Reinaldo, as tias, as cuidadoras, os pais sociais, colocavam a comidinha para ele junto com as outras crianças no refeitório. Mas o Pedrinho pegava a comida dele e ia para o canto dividir com os cachorros. O Pedrinho preferia se relacionar e interagir com cachorros. O Pedrinho preferia comer no chão com os cachorros do que estar com humanos. Quando alguém tentava falar com o Pedrinho ou se aproximar dele, ele fazia igual o cachorro. Ele rosnava, ele rangia os dentes e fazia... Mas um dia, depois da gente tanto orar, um dia o Pedrinho se aproximou da pastora que cuidava da casa. Puxou a calça dela e disse, tia, faz uma oração na minha cabeça. E a tia, toda solícita, foi abraçá-lo dizendo, Pedrinho, surpresa? Pedrinho, meu amor, você fala. Ele deu um tapa na mão dela e disse, quero abraço não, tia. Só quero que faça oração na minha cabeça. E a pastora disse, tá bem, ok, tá bom. O que você quer pedir para o Papai do Céu? E o Pedrinho disse, pede para ele tirar a raiva do meu coração. A tia disse, o quê? Pede para Deus tirar a raiva do meu coração, tia. Eu tenho muita raiva. Ela disse, meu amor, você tem raiva de quê? Ele disse, de gente. Eu tenho raiva de gente, tia. Por quê? Eu não sei, tia.
mas pede para Deus tirar. E ela disse, tá bom, a tia vai orar. E orou por ele. Hoje Pedrinho é livre, graças a Deus. Mas deixe-me te dizer, por que ele tinha tanta raiva? Bem, a mãe dele recebia clientes em casa. Engravidou. O menino nasceu. E quando o Pedrinho estava com 4 meses de vida, 4 meses. Pastor Flávio, 4 meses. Um cliente, entrando no quarto, olhou para o berço e disse, prefiro o menino se você aceitar. E ela disse, pelos R$150, não tem problema. Então o Pedrinho foi violentado aos 4 meses de vida. Alguém absurdamente doente marcou e quase destruiu a vida do Pedrinho pelo resto da sua história. Por que eu estou te dizendo isso? Porque quando a nossa igreja, a nossa empresa investiam financeiramente nessas casas, um dia um pastor me disse, você está louco, Davi? Está jogando dinheiro fora. Você não vai salvar a vida de todas essas crianças. Porque se você não sabe, a cada 3 minutos uma criança é violentada no Brasil. Então, se nós ficamos aqui nesse culto, confortavelmente sendo abençoados por 1h30, enquanto estamos aqui, 60 crianças foram violentadas. A cada 7 minutos, uma mulher é agredida e algumas delas são mortas. Assassinadas por aqueles que elas decidiram amar. Para quem elas entregaram por vezes seu coração, sua virgindade. Tem uma nação inteira sendo destruída. Mas nós só queremos o trigo para a nossa própria família. Quando Deus está nos chamando para salvar o Pedrinho. Ou a moça que está sendo espancada pelo marido. Quando aquele pastor me disse, você é louco, não vai salvar a vida de todas as crianças que sofrem violência. Eu contei para ele a história de um senhor que depois de uma ressaca estava na praia, no amanhecer. Lentamente, um idoso, ele agachava na praia, pegando as estrelas do mar e devolvendo-as para o seu habitat. Um rapaz passou fazendo exercícios, correu a praia toda e quando voltou, o velhinho ainda estava lá. O rapaz não se conteve, olhando aquilo, voltou, sem perder o pique, disse, aí tio, está fazendo o quê? E ele disse, salvando as estrelas. E o rapaz disse, tiozão, tem mais de 20 quilômetros aqui. Eu já corri metade e estou voltando. Aqui, tem estrela do mar pela praia todinha. O que o senhor está fazendo não faz a menor diferença, tio. O senhor já é idoso, vai para casa descansar. O senhor não vai salvar todas as estrelas. Não faz diferença o que o senhor está fazendo. O velhinho sorridente agachou, pegou mais uma e disse, para as outras eu não sei, mas para essa aqui.
Eu já devia ter terminado há um bom tempo, me perdoem por me alongar. Mas eu espero que você tenha entendido que cristianismo real não termina em nós mesmos. Tem que transbordar. Tem algum Pedrinho lá fora. Tem alguma mulher vítima lá fora. Tem algum empresário que perdeu tudo e que está pensando em morrer lá fora. Tem muita gente lá fora só esperando que alguém venha e derrame vida nova sobre eles. Deus está ouvindo suas orações. Se a resposta não chegou, está a caminho. Deus vai interferir na sua história. E a tua vitória vai ser esmagadora sobre os seus inimigos. Mas não pode terminar em você. Ele põe a mesa na presença dos adversários, mas também nos deu unção. Ele encheu o nosso cálice para a gente transbordar. Se é o que você deseja, que você não esteja centrado só em você ou na sua própria família, mas que Deus faça algo tão grande com você, que seja maior que você e alcance, quem sabe, nações. É o que você deseja? Então fique de pé, por favor. Você pode fechar os seus olhos. Você pode colocar a mão sobre o seu coração, por favor. E se não for pedir muito, você pode repetir as minhas palavras como sendo suas. Não meras palavras, não apenas uma repetição de uma oração, mas colocando o teu coração, colocando toda a tua fé na minha oração, fazendo com que ela seja sua. A minha é só uma oração guia, uma oração modelo, mas ore com as suas próprias palavras, no mesmo sentido, se você quiser. Só que faça isso de verdade, porque eu sei que Deus está esperando por essa resposta. Então, se você pode, mesmo que seja em silêncio, mas de preferência em voz alta, porque tem inimigos espirituais que precisam saber que você está dando uma resposta para Deus essa noite. Então, se você pode, diga assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu venho a Ti com uma resposta para a mensagem que eu acabo de ouvir. Obrigado porque as minhas orações são ouvidas. E as respostas vão me alcançar. Obrigado porque o Senhor vai interferir a meu favor. E me dará vitória em minhas causas. Mas obrigado também, porque o teu plano comigo não tem a ver só comigo, ou só com a minha família. O Senhor tem sonhos maiores, e o teu propósito vai além de mim mesmo. Então hoje eu te digo, Senhor, em nome de Jesus,
Eis-me aqui. Faça em mim e através de mim a tua vontade. Que o meu cálice transborde. Que eu seja o depósito onde o Senhor investe para abençoar a outros. Eu quero ser instrumento de cura, de socorro, de libertação, de provisão, de salvação, de transformação para outras vidas. Senhor, toma a minha vida, enche o meu ser com mais de Jesus, para que o meu cálice transborde e abasteça a outros com a vida de Cristo que o Senhor me deu, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim seja. Que Deus te abençoe.